Olá! O Visa Bulletin traz boa notícia para brasileiros nos Estados Unidos. Vistos H-1B e L-1 ficam mais caros. O professor é investigado por exigir fotos íntimas de aluna de 15 anos no Paraná. Colômbia abre espaço para operações militares dos Estados Unidos contra o narcotráfico. O professor é preso e enfrenta 10 acusações envolvendo material de abuso infantil. Eu sou Elisete Garcilaso. Confira agora essas notícias no Conecta iCast. Atenção brasileiros que estão aguardando o Green Card através de algumas categorias profissionais. O Visa Bulletin de agosto de 2026, divulgado pelo Departamento de Estado americano, traz um cenário favorável para brasileiros. As categorias IB1 e IB2 aparecem como atual nas datas de ação final. Na prática, isso significa que não existe, neste momento, uma fila por priority date impedindo a decisão final exclusivamente por falta de disponibilidade de visto nessas categorias. A informação pode beneficiar processos como EB1A e EB2, com dispensa por interesse nacional, o conhecido NIW. Mas atenção, estar atual não significa que o Green Card será aprovado automaticamente ou imediatamente. O candidato ainda precisa cumprir todos os requisitos do processo e quem pretende fazer ajustes de status dentro dos Estados Unidos também deve observar as regras mensais estabelecidas pelo USCIS. Já quem está no EB3, a situação é diferente. Existe uma data de corte e processos mais recentes continuam aguardando. Por isso, se você possui um processo de Green Card em andamento, este é um bom momento para conferir sua categoria e seu priority date. O Visa Bulletin pode ter mudado a posição do seu caso, mas cada processo deve ser analisado individualmente. Uma nova regra vai aumentar o custo para determinadas empresas americanas que empregam um grande número de trabalhadores estrangeiros. A partir de 9 de setembro de 2026, alguns empregadores que solicitarem extensões de status para profissionais com vistos H-1B e L-1 terão que pagar uma taxa adicional de $4.000 no H-1B e $4.500 no L-1. A cobrança não vale para todas as empresas nem será paga diretamente pelo trabalhador. A regra atinge empregadores com 50 ou mais funcionários nos Estados Unidos, quando mais de 50% de sua força de trabalho estiver nas categorias H-1B ou LI. A mudança amplia a aplicação da chamada 911 taxa de resposta de entrada e saída biométrica para determinadas extensões envolvendo o mesmo trabalhador. Na prática, a medida pode elevar consideravelmente o custo para empresas que dependem fortemente de profissionais estrangeiros. Para brasileiros que possuem um H-1B ou L1, portanto, a notícia não significa uma cobrança automática de milhares de dólares na próxima renovação. O impacto dependerá do perfil da empresa patrocinadora e os efeitos da nova regra sobre contratações e manutenção desses profissionais no país ainda deverão ser acompanhados. Um caso envolvendo um adolescente de apenas 15 anos está sendo investigado pela Polícia Civil em Ponta Grossa, no Paraná. Um ex-professor da rede estadual é suspeito de ter pressionado a estudante a enviar fotografias íntimas, usando uma possível reprovação como forma de ameaça. Segundo a investigação, após a adolescente se recusar a enviar as imagens, o professor teria mencionado que ela poderia reprovar e decepcionar a própria família. Prints das conversas foram apresentadas às autoridades. A Secretaria de Estado de Educação do Paraná informou que abriu um procedimento administrativo e que o contrato do professor já foi rescindido.
A polícia também cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do investigado, recolhendo celular, notebook e outros dispositivos eletrônicos que serão periciados. O objetivo é verificar se existem outros conteúdos envolvendo adolescentes e se pode haver outras possíveis vítimas. O ex-professor responde agora à investigação em liberdade e não foi condenado. O caso corre sob segredo de justiça e é investigado pelo Núcleo Especializado na Proteção de Crianças e Adolescentes. As autoridades seguem analisando o material apreendido para determinar a extensão das possíveis condutas criminais. Um avião com aparência completamente diferente pode representar o futuro da aviação comercial. O Z4, desenvolvido pela empresa americana JetZero, possui um formato conhecido como Blended Wing Body, no qual asas e fuselagem praticamente se transformam em uma única estrutura, criando uma aparência que lembra uma raia gigante voando pelos céus. A grande promessa está na economia. Segundo a fabricante, o novo desenho poderá permitir um consumo de até 50% menos combustível em comparação com aeronaves convencionais. O projeto prevê capacidade para cerca de 250 passageiros e alcance superior a 9.000 quilômetros. A redução no consumo também poderá diminuir os custos das companhias aéreas, embora ainda seja cedo para afirmar que isso resultará diretamente em passagens mais baratas. O projeto já despertou interesse de grandes companhias. A United Airlines anunciou um acordo que poderá chegar a 200 aeronaves, condicionado ao cumprimento de requisitos técnicos e comerciais. Mas ainda será preciso esperar. O primeiro voo do demonstrador em tamanho real está previsto para 2027 e a entrada em serviço comercial é projetada para o início da década de 2030. Se os testes confirmarem o que promete no papel, o Z4 poderá mudar não apenas como os aviões se parecem, mas quanto custa fazê-los voar. Uma importante mudança na estratégia de combate ao narcotráfico está movimentando a América Latina. A Colômbia autorizou a realização de operações militares conjuntas com os Estados Unidos em território colombiano, segundo o anúncio feito pelo secretário de Defesa americano. A medida faz parte de uma nova aproximação entre Bogotá e Washington e teria como objetivo intensificar o combate aos quartéis, ao tráfico internacional de drogas e a organizações classificadas pelos Estados Unidos como ligadas ao narcoterrorismo. A Colômbia também deverá participar de uma coalizão regional liderada pelos americanos para enfrentar organizações criminosas transnacionais. Mas a decisão já provoca questionamentos dentro da própria Colômbia. Setores da oposição discutem até onde o governo pode autorizar a atuação de forças estrangeiras sem participação do Senado, levantando uma possível disputa constitucional. A autorização não significa liberdade irrestrita para militares americanos realizarem ataques dentro da Colômbia. Detalhes como quantidade de militares, duração das missões, alvos e regras de atuação ainda não foram divulgadas publicamente. O acordo, porém, sinaliza uma mudança importante na relação entre os dois países e poderá ter repercussões políticas e de segurança em toda a América Latina. Um professor de ciências da rede pública de Lee County, na Flórida, foi preso após uma investigação envolvendo material de abuso sexual infantil. O caso ganhou repercussão em Cape Coral e chama ainda mais atenção pelo fato de o investigado trabalhar diretamente no ambiente escolar. Segundo informações divulgadas sobre a investigação do Departamento de Polícia da Flórida, agentes teriam encontrado arquivos com conteúdo de abuso sexual de crianças armazenados em discos rígidos na residência do professor. Ele agora enfrenta 10 acusações relacionadas à posse desse tipo de material. O homem trabalhava como professor de ciências para o Distrito Escolar de Lee County.
Até o momento, as informações divulgadas não indicam que estudantes da escola estejam entre possíveis vítimas, e esse ponto não deve ser presumido enquanto a investigação continua. O professor foi preso e agora responderá às acusações na justiça. Como ainda não houve julgamento, ele deve ser tratado como acusado e não como condenado. As autoridades continuam investigando o material apreendido e poderão divulgar novos detalhes sobre o caso. Um adolescente de 17 anos é acusado de matar a própria mãe e o irmão de apenas 14 anos dentro da residência da família em Massachusetts. As vítimas, Sudha Venkatesan, de 45 anos, e Siddharth Aravind, de 14 anos, foram encontradas mortas após uma verificação de bem-estar realizada pelas autoridades. Mas um detalhe revelado pela promotoria está dando repercussão ainda maior ao caso. Antes das mortes, Arjun Aravind teria realizado pesquisas preocupantes na internet e utilizado o ChatGPT para criar histórias fictícias envolvendo a morte de integrantes da própria família. É importante esclarecer: as autoridades não afirmaram que o ChatGPT incentivou, ensinou ou ajudou o adolescente a cometer os crimes. O uso da inteligência artificial aparece como parte do histórico digital que está sendo analisado pelos investigadores. Após as mortes, Arjun teria deixado a casa utilizando o carro da mãe. Ele foi localizado posteriormente em Wayland, preso, e agora enfrenta 2 acusações de homicídio, permanecendo detido sem direito à fiança. O adolescente ainda não foi condenado e a investigação continua. O caso agora levanta também uma questão cada vez mais presente na era da inteligência artificial. Até que ponto conversas e conteúdos criados com a inteligência artificial podem se tornar evidências em uma investigação criminal? O meio oeste dos Estados Unidos continua em alerta após uma sequência de tempestades provocar enchentes devastadoras, principalmente em Indiana. Em algumas regiões do estado, o acumulado de chuva chegou perto de 30 centímetros, deixando casas inundadas, estradas interditadas e obrigando equipes de emergência a realizarem resgates. A situação preocupa ainda mais porque os rios continuam subindo. Em Muncie, o White River atingiu seu nível mais alto em mais de 80 anos, enquanto outras comunidades enfrentam cheias consideradas históricas. E o perigo ainda não passou. Mais de 20 milhões de pessoas de Iona até West Virginia estão sob algum tipo de alerta relacionado a inundações. Novas tempestades são esperadas e, como o solo já está saturado, até volumes menores de chuvas podem provocar novas enchentes repentinas. A região também enfrenta as consequências de uma sequência de tempestades severas que trouxe ventos destrutivos, tornados, quedas de árvores e cortes de energia. Autoridades reforçam o alerta para que moradores não tentem atravessar ruas ou estradas cobertas pela água. No meio oeste americano, a preocupação agora é uma só: quanto mais chuva essa região já castigada ainda conseguirá suportar? Pessoal, por hoje é só. Obrigada a você que esteve conectado conosco até agora. Peço a você que está me ouvindo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora e clica no sininho para você ser notificado toda vez que subirmos um novo vídeo. Nos vemos numa próxima edição. Até lá!